Paz de Cristo a todos, uma boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez aqui nós vamos iniciar com uma breve oração e logo depois eu vou iniciando comentando o versículo que é para ganharmos tempo aqui. Tá bom, meus irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos simplesmente por termos acordado, meu Pai. Te agradecemos por estarmos com vida, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, por estarmos com saúde, mas, meu Deus, também aquele que não está, meu Pai. Eu peço que nesse momento que Tu venha restaurar a saúde de cada um. Principalmente, meu Pai, a saúde espiritual, Senhor. Eu que eu te peço já te agradecendo em nome do Teu santo Filho amado Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós já vamos aqui lendo e comentando, que é para ganharmos tempo, né? Em Efésios 6, no versículo 19 e 20, diz assim, ó: lembre-se também de mim na oração, para que Deus me inspire quando eu tiver de falar e para que eu tenha liberdade de dar a conhecer a mensagem da Boa Nova, ou seja, do Evangelho, né? Da qual mesmo sou preso. Continuo a ser embaixador e peçam a Deus que eu tenha coragem para anunciar como convém. Bom, meus irmãos, aqui, ó, lembrem-se também de mim na oração. Então aqui, nesse momento, Paulo estava pedindo oração. Paulo era um homem que era muito conhecedor da lei, né? Ele era, como diz a própria Escritura, né, que ele estudou aos pés de Gamaliel, né? Então ele era profundo conhecedor das Escrituras, embora durante muitos anos ele perseguiu os cristãos, muitos ele matou, né? Orquestrou a morte de muitos, nós sabemos disso, mas verdadeiramente Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo, ele se arrependeu, e claro, com arrependimento os seus pecados são perdoados, os nossos pecados são perdoados. Lembrando que remorso, né, não dá direito a perdão, e sim arrependimento, que remorso é diferente de arrependimento. Remorso você fica com o pesar, mas você volta a fazer. Arrependimento você tem o pesar e não volta a fazer. Então a gente precisa deixar isso bem claro. Mas vamos lá. Aí Paulo aqui, ó, em Efésios, ele pede que orem por ele para que Deus o inspire. Olha que interessante. Mesmo Paulo sendo um profundo conhecedor da lei como ele era, ele ainda pedia inspiração da parte de Deus. Então, ou seja, essa humildade nós jamais podemos deixar sair de nós. Nós precisamos sermos humildes e entendermos que nós não somos nada, porque se Deus tirar a graça, não tem conhecimento certo que consiga você falar alguma coisa para alguém. E Paulo sabia disso, tanto que ele pediu aqui, ó, além dele pedir a oração, tá? Ele também pediu para que lembrasse, para que Deus o inspire. Então, toda vez que eu ainda vou pregar em algum lugar ou para alguém, eu ainda sinto aquele frio na barriga, aquele vazio. Sabe por quê? Isso é bom que cada vez a gente lembre disso, que a gente não somos nada. Não somos nada sem a graça de Deus. E nós precisamos lembrar disso a todo momento. Porque, como muitas vezes já disse aqui o nosso irmão Daniel, sobre a soberba, né, que por muito tempo ele foi o soberbo, e enquanto ele não abandonou essa soberba, ele só via ruínas diante dele. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso na parte de Deus. Vamos lá, continuando. Quando eu tiver de falar, olha só, ele pedia que o inspirasse para quando eu tiver de falar, para que eu tenha liberdade de dar a conhecer a mensagem da Boa Nova, ou seja, a mensagem do Evangelho. Então, Paulo estava preocupado de ter uma inspiração divina para ele dar a conhecer a mensagem do Evangelho, ou seja, para que ele não pregasse uma heresia, para que não falasse algo que conduzisse, porque aquele que prega, meus irmãos, é perigosíssimo você pregar sem ter noção do que você está falando. Por quê? Você pode conduzir tanto uma alma para a salvação ou para a condenação, porque você pode estar pregando uma heresia. Claro que você pode estar pregando uma heresia. Tanto que Paulo, durante muito tempo, ele perseguiu os cristãos e ele achou que aquele povo estava em heresia. Por isso ele fez o que fez. Mas Cristo, vendo o que estava acontecendo, Cristo mudou a história de Paulo. E é necessário que nós venhamos entender isso. Ó, da qual, mesmo preso, continua a ser embaixador. Olha que interessante aqui. O embaixador, Paulo, ele era um embaixador do Evangelho. Vamos supor que um embaixador americano aqui no Brasil, ele não é daqui.
Ele, embora esteja no Brasil, o embaixador americano, ele é conhecedor de todas as leis referentes ao país dele, a terra dele, a pátria dele. Então, se nós, como Paulo, somos imitadores de Paulo, certo? Se nós somos embaixadores, assim como Paulo era, nós somos embaixadores do céu. Então, a nossa pátria não é essa aqui. Nós precisamos compreender isso. Nossa pátria não é essa. Nós, então, temos que estar conhecedores totalmente dos assuntos referentes aos céus. E isso convém conhecer as Escrituras. É o que ele está deixando claro aqui. Embaixador do céu, conhecedor das Escrituras. Porque de outro modo, não tem como ser embaixador. Simples dessa forma. Aí vem mais aqui, ó. Peçam a Deus que eu tenha coragem para anunciar como convém. Ou seja, muitos hoje têm se acovardado. Muitos hoje não têm ciência de como falar, ou tem medo de falar, ou muitas das vezes onde eu já passei por isso, eu creio que muitos aqui também, você não pode falar sobre isso, você não pode falar sobre aquilo, porque tem um irmãozinho que está com problema aqui, desculpa, tem um irmãozinho que está com esse problema ali, tem aquele irmão lá está assim, então você tem que ter cuidado, até para falar, porque hoje é a pregação que tem que se adequar a quem está ouvindo, quando na verdade quem está ouvindo deveria se adequar à pregação, ao evangelho. Deixa eu beber um pouco d'água aqui, meus irmãos, só um momento. Molhei a garganta um pouquinho. Então, Paulo aqui, ó, notem que Paulo ele era profundo conhecedor, mas mesmo assim ele pedia oração e pedia que nessa oração o pessoal viesse a pedir a ele que ele tivesse coragem para anunciar como convém. Porque hoje está muito mais difícil para nós pregarmos o evangelho do que antigamente. Porque hoje, muitas das vezes, nós temos que desfazer mentiras que já foram pregadas, né, para as pessoas e pregar a verdade que é as Escrituras, que são as Escrituras. Então hoje existe um grande problema, como diz lá em Timóteo, né, que haveria tempos trabalhosos, e esses tempos trabalhosos convém que é o dia de hoje, que é justamente pelo que está acontecendo, porque nós temos que desfazer as mentiras que homens corruptos, fraudulentos, eles criaram em benefício próprio para ganhar dinheiro, né, seja lá qual for a intenção deles. Mas muitas são as mentiras que foram pregadas, que tanto que hoje, quando nós apresentamos a verdade para o povo que se diz de Deus, eles não a reconhecem. Por quê? Você tem muito tempo escutando uma mentira, e durante tanto esse tempo que você ouve uma mentira, você acaba crendo nela, e consequentemente, quando você vê a verdade, você acaba rejeitando, porque você não... É até uma questão de ego. O seu ego não permite que você venha aceitar, porque durante anos você foi enganado e você acaba de perceber que o seu mundinho de açúcar está começando a ser desmontado. E aí é que começa o problema. O povo rejeita. Ah, não, mas não é assim. Não, mas você está errado, não é desse jeito, porque sempre foi desse outro jeito. Mas vem cá, alguém já parou para poder pesquisar? Normalmente eu faço essa pergunta: você já pesquisou? Já foi estudar? Você já olhou? Ou você só faz o que todo mundo está fazendo? Você está caminhando para lá porque você está vendo todo mundo ir nessa direção. É por esse motivo que você está caminhando para lá também? Você já tentou buscar para saber se esse é o itinerário correto? Aí a pessoa se cala, porque normalmente a pessoa não é preguiçosa, né? É mais ou menos assim, porque hoje o crente ele é muito preguiçoso. Como, quer ver? É um assunto assim que é até meio estranho, né? Para muitos, mas para mim não é. Alguns livros que são chamados de apócrifos, né? Muita gente não lê porque dizem que são livros que não são inspirados por Deus. Aí quando uma pessoa pega e fala para mim que o livro não é inspirado, eu costumo fazer uma pergunta: já leu o livro? Então como é que você fala que não é inspirado? Porque eu já li bastante deles, e eu consigo ver a mão de Deus em muitos deles, entendeu? São muitas são as obras de Deus também nesses livros. Só que o povo hoje que se diz de Deus, ele é tão preguiçoso a ponto de não querer ler nem os 66 que já estão compilados. Então, peraí, vou querer botar mais ainda esses... Não, peraí, já tá bom só esses. Bom, irmãos, eu acho que cada vez mais, quanto mais se lê, melhor
ficamos perante a termos o que falar. Mas ainda assim, Paulo, com todo esse conhecimento que tinha, ele pedia oração para os irmãos, para que Deus o inspirasse. Olha que interessante. E para que ele tivesse coragem de anunciar como convém. Ou seja, pregar a verdade. Porque você tem que pregar como é. Tem muita gente hoje que fala, não julgue para que não seja julgado. Peraí. Nós precisamos compreender. Julgar pessoas, nós não podemos. Mas julgar os pecados da pessoa, à luz das Escrituras, isso nós devemos fazer. Estendemos a mão, recebemos esse pecador, mas não compactuamos com o seu pecado. Ou seja, quer sair disso? Vem comigo que eu vou te ajudar em oração, vou chorar com você, vou dobrar meu joelho com você para tirar você disso. Agora, se você não quer permanecer nisso, amém, então segue seu caminho, que eu vou seguir o meu. Ou seja, eu amei, eu ajudei, estendi a mão, mas não compactuei com a má obra dele. Entendeu? E a Bíblia também fala sobre isso, para que nós não compactue com as obras infrutíferas das trevas. Nós precisamos entender isso. E o que é de melhor aqui, ó? Paulo, ele era um profundo conhecedor da lei. Mas olha o que diz Salmos 1 no versículo 3. E ele é como árvore plantada à beira de água corrente, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não murcham, e em tudo o que faz é bem sucedido. Em outras versões vai estar aqui, ó, o seu fruto vai estar na estação correta, né? E as folhas não caem. Ou seja, tudo aqui é natural. O único sobrenatural de Deus aqui, ó, é cujas folhas não caem, ou não murcham, depende da versão. Essa versão aqui que eu peguei é da versão católica, que inclusive é uma Bíblia católica que eu gosto muito dela, eu peguei essa versão aqui. E ainda diz assim, ó, em tudo que faz será bem sucedido, ou seja, prosperará. O interessante é que ele será como a árvore plantada à beira de água corrente, ou seja, você foi plantado, você vai crescer, as suas raízes vão crescer, vai ali fazer o uso da água, né? E vai dar o seu fruto na estação própria, ou seja, na estação correta. Ou seja, o Senhor não vai cobrar de você nada do que está fora do seu tempo. Mas isso também não é desculpa para que você não venha estudar as Escrituras. Ele não vai cobrar, se você se converteu ontem, um mês atrás ou um ano atrás, ele não vai te cobrar de nada por conta do que você não conhecia. Mas isso não é desculpa para que você permaneça sem ter o conhecimento das Escrituras. Porque João 5,39, no finalzinho do versículo, diz assim, que são elas que de mim testificam. Testificam de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. O que testifica dele? As Escrituras. Então, se nós somos embaixadores, como está mais um versículo acima aí de Efésios, embaixadores do céu, nós precisamos, é dever, é mais do que obrigação, nós conhecermos as Escrituras. Até porque a salvação ela foi nos dada, não com o propósito de guardar para vocês, sim compartilhá-la. A salvação é individual? Sim, ela é individual. Mas eu preciso de cada um de vocês aqui. Para quê? Para que um dia que eu tiver caído, tenha alguém que estenda a mão e me ajude a levantar. E como a salvação é individual e eu tenho ela, agora o que eu acho mais estranho é uma pessoa que se diz ter a salvação e não quer compartilhar. Porque é algo maravilhoso. Eu não sei se cada um aqui do grupo já sentiu isso. Entendeu? Mas tá aí que é algo que é muito valoroso, é algo que não tem preço. Eu não consigo nem precisar esse sentir. O que me dá de quando eu prego para alguém e eu vejo logo depois da pregação, tá? Esse alguém chorando, me pedindo mais daquilo que eu falei, e como eu faço para conhecer ainda mais esse Deus. Gente, tá aí uma coisa que não tem preço. Não tem preço você sentir. Porque você percebe, primeiro, que você foi usado por Deus. Segundo, você vê que você está conduzindo uma alma para o céu. Então, isso para mim, eu não consigo descrever o que eu sinto. Mas é maravilhoso, entendeu? É maravilhoso. É uma coisa que, se eu sinto isso, imagina nosso Deus diante desse acontecido. Então, meus irmãos, que fique bem claro aqui. Paulo foi muito cobrado porque ele tinha muito conhecimento. Mas aqui, de acordo em Salmos 1, no versículo 3, mostra que o Senhor,
Ele vai te cobrar de acordo com o que você sabe. Mas isso não é motivo, repito, não é motivo para que nós fiquemos extasiados ali parados no mesmo lugar, esperando que alguém venha trazer o conhecimento para nós. Nós devemos cavar o nosso próprio poço para bebermos a nossa própria água. Devemos ajudar uns aos outros? Sim, devemos. Mas cada um que cava o seu próprio poço para beber da sua própria água. Tá bom, meus irmãos? Eu acho que já dá para ficar por aqui, porque o recado acho que já está dado. Que o Senhor nos abençoe por essa breve palavra em nome de Jesus.